aí pessoal, tudo bem? Fazer um resumo de como foi a questão da Covid aqui na Irlanda, quanto que nós tivemos os primeiros casos, o pico de número de casos, quando começou a cair e como que está a situação hoje aqui na Irlanda, tá? Principalmente aqui na cidade de Galway, tá bom? Os primeiros casos começaram a aparecer no comecinho de março, tá? Porém, poucos casos, coisas de 2, 3 casos por dia. Porém, esse número começou a subir no meio de março, por final de março, mas começou a ter um número bem significativo de crescimento. E no finalzinho de março, esse número já estava passando dos 200, beirando já os 300 casos por dia, tá bom? E esse número foi crescendo até atingir o pico aqui na Irlanda. E em abril tivemos o pico de 1.500 e poucos casos aqui na Irlanda. Tá? Eu não estou falando de mortes, tá? Não vou falar de número de mortes, apenas número de casos confirmados, tá bom? Passando o pico no meio do mês de abril, esse número começou a cair. Tivemos alguns sobes e desces nesses números, porém não tão significativos a ponto de atingir novamente um novo pico ou igualar ao pico que tivemos na primeira quinzena de abril, tá? E no finalzinho, na segunda quinzena de abril, para o começo do mês de maio, esses números começaram a cair, né, com números bem significativos. E de lá para cá, esses números vieram caindo bastante, e então o governo montou algumas fases de reabertura do comércio, da economia, e que vem funcionando, né, está dando certo. E hoje, em julho, desculpa, hoje eu estou gravando esse vídeo na data de 7 de julho de 2020, e já de um bom tempo para cá, do meados de junho, até começo de junho, meados de junho, estamos tendo poucos casos, né, de casos confirmados de Covid aqui na Irlanda. Já faz praticamente um mês que aqui na cidade de Galway não há nenhum registro de novos casos, tá? E já de um mês para cá, um pouco mais, a média de casos aqui na Irlanda tá se mantendo, né, de 5, 10, 15, máximo 20 casos por dia, tá? Então, isso é um bom sinal, né? Tivemos um pico, né? E a queda foi bastante rápida, tanto que o governo até antecipou a reabertura do comércio. Em algumas fases, então alguns comércios já estão funcionando, alguns começaram a funcionar já algumas semanas atrás, e isso se deve à colaboração de todos aqui na Irlanda. Todo mundo respeitou a questão do confinamento, né? Quando o governo decretou o lockdown, você não via ninguém nas ruas, você não via ninguém nem de carro, né? Mal se via alguns ônibus, porque realmente algumas pessoas de fato tinham que sair para trabalhar, né? Quem não tinha condições de trabalhar remotamente, tinha que trabalhar, tinha que utilizar o transporte público ou utilizar o próprio carro para poder trabalhar. Porém, quase não se via realmente pessoas na rua, tá? Mas no geral, pode-se dizer que mais de 95% da população aqui na Irlanda, ou principalmente aqui na cidade de Galway, colaborou e ajudou bastante com essa questão do confinamento, tá? O que ajudou bastante a antecipar a volta do comércio, do trabalho. E, se eu não me engano, a última fase que falta agora de reabertura do comércio são os pubs, né? E os grandes eventos com grandes quantidades de pessoas reunidas, né? Isso ainda vai demorar um pouquinho. Se eu não me engano, os pubs, para funcionar como pub mesmo, só
acredito que mais para o final do mês, ou em agosto, se eu não me engano, porque os pubs que estão abertos hoje, eles podem funcionar apenas como restaurante, caso eles tenham essa opção de serviço de restaurante, ou delivery, tá? Então isso já está permitido, tá? Porém, muitos lugares ainda estão com restrições, né? Não fechado, mas limitando o número de pessoas dentro dos estabelecimentos. E eu acredito que questão de festas, casamentos, grandes eventos, onde tem muita gente reunida, uma aglomeração bem grande de pessoas, isso ainda vai demorar um pouco para acontecer, porque como as pessoas voltaram às atividades recentemente, então provavelmente deve-se esperar aí um período para ver se essas pessoas que estavam confinadas não vão acabar sendo contagiadas ou passar algo para outras pessoas, né? Então isso vai depender de alguns números, tá? O governo vem acompanhando bastante esse retorno da economia, do comércio. Estamos apenas aguardando, né, a liberação 100% de como as coisas vão acontecer, tá? Hoje já se pode viajar tranquilamente pelo país, já não há nenhum tipo de restrição, né, teoricamente, na questão de circulamento pelo país, pelas cidades. Apenas alguns estabelecimentos que estão aí por questão de segurança, né, para se precaver, ainda insiste em manter algumas normas de higiene e de distanciamento social, tá bom? O governo deu uma ajuda boa para quem estava sem trabalhar, tá? Quem precisou ficar em casa, quem não tinha como trabalhar remotamente, pessoas que trabalham em hotel, em bares, pubs, restaurantes, essas pessoas não tinham como trabalhar, então, junto com o governo, deu uma entrada na documentação, como se fosse o seguro-desemprego aí no Brasil, e o governo ajudou essas pessoas com uma ajuda de 350 euros por semana, tá? Que dá aí um valor de 1.400 euros por mês. Não era descontado nenhum tipo de valor, né? Porque geralmente quando você trabalha e tem o pagamento normal do seu salário, você paga a taxa, um percentual para o governo. Nesse caso, não foi taxado nada, tá? Por enquanto, tá? Já foi dito isso vai ser cobrado depois, lá na frente, provavelmente no final do ano, eles vão te cobrar a taxa, pode ter certeza que eles vão cobrar isso depois de você, tá? Porém, não deixa de ser uma ajuda bem interessante e bem útil da parte do governo. No mesmo dia que você volta a trabalhar, você encerra essa ajuda do governo. Porém, como a volta ao trabalho para algumas pessoas ainda está sendo devagar, as pessoas não vão ter as horas suficientes, não vão trabalhar full time ainda, o governo ainda vai colaborar com algum tipo de ajuda, tá bom? Depois eu vou trazer um vídeo detalhando melhor sobre essa questão dos valores, né, quanto que o governo vai ajudar, até quando vai isso, tá bom? Em breve, né, voltaremos com nossa rotina, nossas vidas, podendo sair, curtir os amigos e viajar para outros lugares, outros países. Espero que tenha colaborado e se inscreva no nosso canal, compartilhe essas informações. Foi só um resumo de como nós passamos pela pandemia aqui na Irlanda. Compartilhe, se inscreva, deixe seu like e a gente se vê nos próximos vídeos. Tá bom? Um forte abraço e valeu!